Bom, mudando um pouco de assunto, agora são 4h23, mas ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Nós vimos ali, inclusive, na mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, convocando os apoiadores para o ato do 7 de setembro, que um dos temas citados pelo ex-presidente foi a prisão política, como ele coloca, dos envolvidos no episódio do 8 de janeiro. A gente fala agora mais sobre esse caso, porque a PEC da anistia vai ter início na CCJ da Câmara. Com o relator definido e apoio da presidente da comissão, o tema poderá entrar na pauta já no mês que vem. E nós vamos conversar ao vivo com o deputado Rodrigo Valadares, que é o relator dessa proposta de emenda constitucional. Ele está ao vivo com a gente, vai conversar aqui no Jornal da Oeste. Obrigado, deputado, em primeiro lugar, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos estar falando aqui com vocês da Revista Oeste, uma revista que nós, é um site, um portal que nós tanto admiramos. Mandar um abraço aí para o Musa, um amigo querido, estivemos juntos lá na Argentina, na posse do presidente Milei, e é uma satisfação muito grande falar com cada um de vocês, que Deus possa abençoar a nossa tarde. E antes de a gente se debruçar exatamente, obrigado, aliás, pelas palavras, deputado, de falar exatamente sobre o que prevê a PEC, queria que o senhor nos atualizasse sobre essa tramitação a que eu fiz referência no início. É isso mesmo, agora já está prestes a ser votada a PEC da anistia. Exato, né? Só fazendo uma observação técnica, na verdade é um PL, não é PEC, né? Então é um projeto de lei, digamos, comum. Eles têm um projeto principal e mais 6 apensados. Nós já temos o relatório pronto, já desde o semestre passado, mas claro, a gente estava junto com a presidente Carol de Tone, analisando qual seria o melhor momento da gente poder pautar esse relatório, o melhor momento que a gente possa fazer essa construção dentro da CCJ, também dentro da Câmara dos Deputados, com os líderes, para que a gente possa ter a aprovação do nosso relatório. Inicialmente, a gente iria colocar nesta semana que houve, nesta última semana, mas devido à questão do vazamento das mensagens, né, dos assessores do Alexandre de Moraes, o presidente Carol, estrategicamente, e no meu ver uma estratégia muito acertada, colocou esses 4 PLs que vão de encontro ao interesse do STF, e a expectativa é que a nossa relatoria, o PL da anistia, já entre na pauta na próxima semana de sessão lá na CCJ, que provavelmente vai ser na segunda semana do mês de setembro. E exatamente o que é que prevê o projeto, deputado? E, aliás, aproveito para endossar a correção, projeto de lei, tá, gente? Não é proposta de emenda constitucional. O que é que prevê o projeto? O que é que mudaria na situação dos réus do 8 de janeiro? Olha, claro que a gente tem algumas limitações em relação a quão profundo eu posso entrar preliminarmente no que está no nosso relatório. Peço as nossas desculpas em relação a isso, não poder me aprofundar no que estará no relatório, porque uma das coisas que faz parte da nossa estratégia é justamente a gente ter esse relatório apresentado o mais próximo possível da sessão lá na CCJ. Isso aí justamente para que a gente possa ter um texto robusto, que possa ser muito bem debatido, muito bem estudado, mas que a gente consiga o resultado final, que é a aprovação do nosso relatório, para que a gente possa continuar esse trâmite e para o plenário da Câmara dos Deputados. Depois ainda tem um outro longo caminho, que é ser aprovado no Senado, mas a nossa intenção, o nosso objetivo é a gente dar uma resposta ao povo brasileiro, à nação brasileira que sofre com essa injustiça. Penas de 16, 17, 18 anos, 14 anos para senhoras de idade, pessoas que nunca viram uma arma, nunca pegaram uma arma, senhoras que estavam com Bíblia, né, e participavam de uma manifestação que em alguns momentos perdeu totalmente o controle, mas colocar isso como uma tentativa de golpe de Estado, com penas muito exacerbadas, é algo que, inclusive, dentro do próprio Supremo, eu tive a oportunidade de conversar com alguns ministros, a gente sente um certo incômodo com essas penas exacerbadas. A gente vê que é realmente uma questão muito... e aí eu tenho muito cuidado para a gente não prejudicar as pessoas, mas a gente vê que é uma questão muito pessoal do próprio ministro Alexandre de Moraes em dar uma resposta muito acima, um remédio, digamos assim, muito acima do que o paciente necessitava, causando, inclusive, a possibilidade de morte do paciente, numa analogia. O deputado tá nos ouvindo ainda ou perdemos? Ah, pronto, foi só uma travadinha, já voltou. Perfeito. Vou lhe fazer uma outra pergunta, então. Ô, deputado, o projeto alcança o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível. Esse projeto o alcança ou não? Se tratam só dos réus do 8 de janeiro?
Não, esse projeto, até a pedido do próprio presidente Bolsonaro, ele não alcança o presidente Bolsonaro. Foi uma das coisas que o presidente nos pediu logo de imediato, que a anistia fosse focada no 8 de janeiro, no evento do 8 de janeiro, ou seja, nas pessoas que estão diretamente envolvidas com o dia 8 de janeiro, também nas pessoas que estão indiretamente envolvidas em relação à questão do financiamento e da, digamos assim, motivação ou estímulo para aquele dia 8. Então, mas o projeto ele trata em si do dia 8, né? Claro, naturalmente dos dias imediatamente anteriores ao evento do dia 8 e dos dias imediatamente subsequentes, que a gente sabe que grande parte das pessoas que foram presas, grande parte das pessoas que estão respondendo o processo, estão sendo condenadas, uma parte significativa não estava no dia 8, foram presas lá no acampamento em Brasília. Então, é algo que também, dentro do nosso relatório desta PL, destes PLs apensados, a gente também quer englobar toda essa situação. Deputado, para a gente finalizar, vou passar a palavra ao Bruno Musa, nosso comentarista, para que ele também lhe faça uma pergunta para a gente fechar a nossa conversa. Rodrigo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, prazer falar contigo. Foi um prazer quando estivemos juntos lá. Obrigado pelo teu tempo de falar aqui com a gente. Bom, como está a sua expectativa para relação a isso? A gente falou já presencialmente, mas como você tem enxergado esse movimento? Há uma real possibilidade de que tenhamos uma verdadeira justiça ao longo do caminho com essas pessoas? Musa, meu amigo, obrigado pelas palavras. Olha, sinceramente, eu acho que dentro da Câmara nós conseguiremos aprovar, essa é a nossa expectativa. Eu acho que pelas nossas conversas que nós temos, seja com os líderes, né, seja com o líder do nosso partido, Elmar Nascimento, seja com o presidente Arthur Lira, nas conversas que nós já tivemos, eu acredito que nós temos votos suficientes para passar tanto na CCJ quanto no plenário da Câmara dos Deputados. O Senado Federal, nós temos um outro desafio, que é a questão do senador Rodrigo Pacheco pautar. Alguns emissários já falaram que o senador não iria pautar, o presidente Pacheco não iria pautar, mas nós temos a expectativa que o futuro presidente, ao que tudo indica, seja o Davi Alcolumbre, que ele possa pautar no começo do ano que vem já esse PL. Agora, existe também, Musa, um outro desafio, que é que o Supremo não se intrometa nisso, ou seja, que o Supremo respeite, caso seja aprovado, a vontade do Congresso Nacional. A gente sabe que hoje o Supremo, além de ser o poder judiciário já se tornou um poder político, um poder administrativo, um poder censurador, um poder de absolutamente tudo no nosso país. Então, existe também essa outra batalha. Agora, a nossa expectativa, e eu acho que depende muito também das pessoas, do povo brasileiro, de realmente colocar isso como uma pauta de importância para o povo brasileiro, porque a gente não pode permitir que 1.500 pessoas estejam passando por 16, 17, 18 anos de cadeia por uma manifestação. Então a gente vai precisar muito dessa movimentação do povo brasileiro, e o momento a gente vê que é um momento positivo. A gente está vendo as convocações para o 7 de setembro, a gente está vendo que está sendo cada vez mais desnudado o que está acontecendo no STF, principalmente no entorno do ministro Alexandre de Moraes. A gente não pode permitir que o Brasil, eu estava vendo, Musa, a sua fala muito bem feita, muito bem empregada, a gente não pode permitir que o Brasil fique à mercê de um tirano, de um ditador, e caminhe para o mesmo caminho que vai Venezuela, Turcomenistão, Mianmar, esses países que são ditaduras que não tem lá, por exemplo, o X funcionando. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, pela presença aqui, pelos esclarecimentos, e a gente segue em contato para trazer atualizações conforme for avançando essa pauta. Obrigado mesmo pela presença. Boa tarde.